Olá, você está no podcast Divaneios, um podcast da Escola Paulista de Psicanálise e do Instituto Hécatos. O tema de hoje é novas sexualidades e para discutir esse tema eu tenho aqui comigo Pedro Castro, que é membro do Instituto Hécatos e facilitador no programa de formação aqui da Escola Paulista de Psicanálise, e diretamente do Rio de Janeiro nós temos Manola Vidal, que é membro convidada da Sociedade Brasileira do Rio de Janeiro. Bem-vinda, Manola, bem-vindo, Pedro. Manola, eu começo contigo. O termo novas sexualidades, o que você pensa sobre esse termo? Eu penso que o novo, enquanto uma designação do atual, ele depende do momento histórico e social. Eu não acredito em novas sexualidades como sendo uma representação daquilo que nunca existiu, mas eu penso como uma denominação que depende do momento histórico. E aí, cada época tem a sua maneira de construir uma representação social e desta forma, através da representação social, ela ofereceu uma imagem que passa a fazer parte, de uma forma geracional, da produção de subjetividade, da maneira como se encara a sexualidade. A sexualidade não é algo novo. Se a gente pensar como um psicanalista, não é? Nós temos lá desde 1905 o que é perversão, o que é perversão perverso polimorfa, o que é sexualidade infantil, o que é doença nervosa imoral sexual civilizada. Então, o novo, eu acho que é a denominação histórica de cada época. O novo é o epocal. Seria muito nonsense, diria eu, porque eu concordo com a sua fala, seria muito nonsense acreditar que, eu não sei há quantos mil anos o ser humano está rondando pela Terra, nós teríamos alguma novidade nesse ramo do exercício da sexualidade. Não é? Ou seja, bom, o que a gente tem de novo? E eu acho muito interessante como você coloca, como a sociedade trata isso, como a sociedade representa isso, como a sociedade acolhe isso, ou não acolhe, ou reprime, ou não reprime, mas o termo novo, ele me parece até uma questão de uma tentativa, me parece até meio política, de dizer o seguinte: não vamos permitir falar sobre novas sexualidades, porque isso aqui não deveria estar aparecendo agora, porque isto está aparecendo agora, etc, etc. Né? Então tem uma questão no uso do termo novo, né? Como se o exercício da sexualidade tivesse algum tempo em pleno 2024. Né? Uhum. Como se alguém fizesse alguma coisa em 1900 que em 2024 fosse alguma novidade. Vamos colocar assim. Né? Ou seja, agora, como a gente denomina isso, acolhe isso, trabalha com isso, entende isso, aí é outro tema. Né? Como você até colocou, Freud entendia como perversão determinados exercícios de sexualidade. Precisamos usar esse termo ainda hoje? Isso é uma outra discussão, né? Mas porque daí eu separo o fato de uma teoria sobre o fato ou de um modelo sobre o fato. O fato é o fato. O homem exerce a sua sexualidade desde que está caminhando pela Terra. Não é? Ou seja, É verdade, mas ela passa a ser etiologia de doença mental a partir de uma determinada época. Então, o que você coloca como perversão, por exemplo, né, e que tem na figura da homossexualidade uma referência, uma premissa, está ligado àqueles processos do saber aliado ao poder. Então, quando existe essa articulação saber-poder,
as representações sobre a sexualidade, a gente vê na questão da história, né, de quando a sexualidade passa a ser objeto da ciência médica, né? Nós vemos muito bem essa articulação, mas eu não quero sair falando, não, senão eu não paro. Vamos ouvir o Pedro. Manuela, fica à vontade. Eu adoro programa de rádio, pode ir, programa de rádio. Fica à vontade, Manuela. Como que fica essa situação? Vamos, como você disse, né? A sociedade hoje em dia vê algo, acolhe e dá um nome. Dar um nome ajuda, dar um nome limita aquele humano, dar um nome... Como que é esse processo de nomear algo que se vê? É válido, não é? Você tem problemas? Se tem problemas, quais são? Pedro, eu estou entendendo que você dirige essa pergunta para mim e para o Alê, né? Para nós dois, não é? Senão eu vou ficar aqui como a entrevistada. Não é a situação. Acho que o Alê sabe, ultimamente, e tem se aprofundado muito nessa questão da palavra, não é? E acho que ele pode contribuir bastante nesse sentido. Eu diria somente que a questão do nome, então, vai depender do território que a utiliza. Se você pega Elizabeth Roudinesco e se você pega o nome gênero, ela vai trazer uma apropriação ligada à ideia de que o gênero é uma tentativa, a identidade de gênero, de acabar com a diferença sexual. Por exemplo. Agora, se você se aproxima dos movimentos sociais, não é, ligados ao reconhecimento e ao direito, a palavra gênero já se identifica com uma política de identidade, uma política de direitos. Então, depende muito do território. Se você, como psicanalista, consegue, de alguma maneira, refletir sobre a tensão entre gênero e sexualidade, não é? Porque sexualidade é uma coisa e gênero é outra, né? A identidade de gênero é uma coisa, a sexualidade é outra. Se você, como psicanalista, suporta a tensão, por exemplo, entre esses dois nomes, talvez, como psicanalista, a gente possa se posicionar em relação a essa época que trata de uma maneira muito específica daquilo que se chama novas sexualidades. Né? Ontem eu estava assistindo uma aula com o pessoal da Brava, que eu gostei muito, e a aula era sobre um determinado livro que trata das feminilidades masculinas. Então, no século XIX, havia a figura da mulher marido, e aquela figura, naquela época, não se relaciona com a denominação hoje da lésbica. Então, haviam várias formas de masculinidade feminina no século XIX que não se relacionam com a palavra que designa o que é lesbianismo hoje. Sabe? Então, essa é a questão de quem é que se apropria, qual é o saber que se apropria da palavra e do significado. Então, teve um depoimento de uma menina que na adolescência ela viveu nos anos 2000. Então, a figura da lésbica ela era uma figura de referência em um modelo de lesbianismo, era uma figura de referência e houve uma produção de subjetividade e construção de identidade epocal em relação àquela figura dos anos 2000, do que é lésbica, qual é a figura da lésbica, né? Então, lésbica sapatão, lésbica veludo, né? Sabe? Isso é um mar, né? Um mar para se navegar. Eu quero retomar esse último livro não sei se é o último livro. Bom, falar o último livro é meio estranho, né? Parece que eu já estou matando a pessoa, né? É o último livro que ela escreveu, mas tudo bem, mas é um ato falho, da Elizabeth Roudinesco, porque muitas vezes passa como um livro de psicanálise, ele não é um livro de psicanálise, né? É um livro político, né? De pensamento político da Elizabeth Roudinesco, e seria para mim uma tremenda falha
tratar esse livro como um livro de psicanálise. Por que eu estou colocando isso? Porque, e refletindo o que o Pedro diz, nomear é um ato no qual ele tem consequências. Não é? Se eu nomeio e digo que isso é uma doença, isso precisa ser tratado. Não é? Então, esse nomear também vai dizer de como o psicanalista se aproxima do humano no consultório. Não é? Toda a teoria que ele usa vai dizer como ele se aproxima deste humano no consultório. Não é? E principalmente nesta área, a depender do autor, você tem... E quando eu digo isso, eu queria só colocar uma questão assim, você tem correntes de uma determinada linha de pensamento e outras de outras linhas de pensamento, e as duas conseguem ter coerência. As duas conseguem ter coerências, só que são antagônicas entre si. Não é? Por exemplo, determinados argumentos da Elizabeth Roudinesco sobre a questão da identidade de gênero ser um ataque ao Édipo, se você parar para pensar, dependendo da forma como você olhar, tem lá a sua coerência. Não é? Tem uma coerência. E tem determinadas linhas de pensamento psicanalítico que já começam a fazer contestação sobre, bom, o que é Édipo? Não é? De que Édipo você está falando? Você está falando do que quando você fala Édipo, né? E a gente viu, principalmente essa semana que a gente gravou os cursos EADs de kleinianos e pós-kleinianos, como a ideia do Édipo vai se mudando ao longo do tempo, do que é Édipo. Né? Ali em Bion, o Édipo está em função do conhecer. É uma estrutura do conhecer e não de outra coisa, né? Então, tem um peso isso no consultório, né? A depender de como o psicanalista encara essas questões. Eu, pessoalmente, prefiro que o paciente me diga o que ele chama de nova sexualidade, se é que ele traz esse termo para o consultório. Se eles digam, olha, eu sou lésbica, o que é isso? Me diga o que é isso, porque eu não sei. O grande risco é eu saber a priori o que é lésbica, o que é trans, o que é... Eu não sei o que é. Porque se eu tomo a postura de não saber, me colocar no lugar de curiosidade, de não saber sobre este humano e deixar uma folha de papel livre para ele preenchendo isso e a gente ir brincando com isto, não é? Se eu trago de antemão toda uma carga teórica que diz o que ele é e como ele deve ser sexualmente, porque isso é nomear. Nomear é uma tentativa de controle do ser humano ou de suas emoções ou do meio ambiente. Isso é nomear. Né? A função do nomear para o cérebro é essa. Bom, uma vez que eu nomeei, eu consigo controlar. Né? Uhum. Eu consigo, quando eu digo controlar, não é num sentido onipotente, mas eu consigo manipular isto. Porque assim que você nomeia, vem significado. Vem significado e aí eu consigo eu consigo manipular no sentido de como eu seguro uma caneca, ou seja, eu consigo, isso faz parte agora do meu repertório. Então essa questão da nomeação, se de um lado ela parece algo não muito importante, ela é extremamente importante. Do ponto Sim, de mas vista... você está traçando uma linha que a gente pode considerar a do discernimento, que nomear na relação clínica significar uma construção. Quando você pergunta o que é isso, você é lésbico, você vai construir junto com o paciente um significado através de palavras, enfim. Agora, nomear no sentido da relação saber e poder, está muito próximo da normatização. Como é que eu devo ser como mulher? Ou como é que eu devo ser como lésbica? Ou como é que eu devo segurar uma xícara? Então, a normatização é muito diferente desse significado construído na relação terapêutica. Então, eu acho que tem aí uma questão de discernimento. Agora, eu queria muito falar da nomeação e da contranomeação, porque tem dois irmãos, o sobrenome deles é Perfil,
é PFEIL, que eles falaram que foi um movimento social organizado, foram o movimento ligado às políticas de direito e de reconhecimento que trouxeram o termo cisgênero, não é? Como uma contranomeação do transgênero, que o transgênero teria sido, então, um nome construído através de todo esse percurso da ciência médica e dos saberes psi, como se fosse aquilo que é o outro que não é o heterossexual, o outro que não é aquele que identifica o gênero com o sexo. Então, essa palavra, né, transgênero, transidentidades ou transexualidades, enfim, ela foi muito próxima dos estudos sobre psicopatologia. E os movimentos ligados à identidade de gênero, em contrapartida, contranomearam a transexualidade, as transidentidades, a partir de um termo que não foi cunhado na academia, foi cunhado num ambiente de luta social, que é o da cisgeneridade, como um objeto de estudos também. Então, é importante, quando a gente pensa na nomeação e na palavra, mas principalmente nesse campo da identidade, naquilo que é nomeado e numa certa resistência, que é a contranomeação. Agora, quando você fala da questão edípica, me parece que a questão edípica, a problemática é a da identidade, porque a resolução do Édipo, então, supõe uma identidade fixa, seja o Édipo positivo ou negativo. E até mesmo quando se começa a investigar o pré-edípico nos estudos sobre gênero, o Stoller, o Glinson, né, é uma desidentificação com o corpo da mãe, mas aquilo é fixo para o resto da vida. E o Laplanche também, quando fala da mensagem enigmática, inconsciente, né, do trauma da sedução, aquilo não muda desde sempre. Então, o problema é a ideia de uma identidade fixa, que, consequentemente, traria, né, uma identidade de gênero fixa. É com isso que a gente não pode mais trabalhar com esse tipo de enrijecimento. Uma coisa é o palco político. É. Outra coisa é a técnica psicanalítica. A gente não pode confundir as duas coisas. Não, completamente. É muito, muito frequente haver essa confusão, inclusive em artigos que tratam teoricamente a questão do gênero, porque uma coisa é o sujeito social, esse que você está falando, sexualidades novas, então é uma forma epocal de subjetivação, não é? Outra coisa é o sujeito do inconsciente, do consciente, da parte psicótica, não psicótica, do continente, do contido. Entre os dois existe uma tensão. E essa tensão é que nos leva a discutir hoje sobre a questão do gênero, porque, de certa forma, a gente não pode ficar nem com um e nem com o outro, a gente tem que buscar nessa tensão um certo movimento, sabe? Porque só assim, não vou ficar falando, tá? Senão me fala que tem negócio. Não vou ficar, já vou parar aqui. mais uma pessoa que mente. A gente já descobriu isso. Ele diz que não vai falar então, e fala. Não, vê bem. Aí eu chego e pergunto para a minha paciente, o que é ser lésbica? Né? Ela vai falar o que é. Mas se a gente pensar, né? Vamos lá, fala do Bion, na tela beta, não é? Que a tela beta, ela exerce esse poder sobre a mente do paciente, né? Quer dizer, a tela beta do paciente exerce esse poder, na mente do psicanalista, a questão vai um pouco além do que um paciente constrói através da palavra, né? Eu vou falar de uma experiência pessoal que foi transfóbica, né? Eu vou falar, porque então eu estava diante de uma mulher transexual. Eu queria ouvir a mulher. Era mulher como eu, branca, inclusive, como eu, né? Eu queria ouvir a mulher. E a mulher só falava do menino e do adolescente que ela tinha sido. E aquilo me causava uma aflição de como é que eu estava diante de uma mulher, né? E era um menino e adolescente que estavam falando. Então, qual foi a dificuldade? Né? A dificuldade estava ligada, se a gente pensar em tela aberta, em estado de mente, né? Estava ligada a eu estar com memória,
né, a memória do que é ter uma paciente mulher, eu queria ouvir a mulher que não falava, o desejo de que ela integrasse essa identidade, a identidade fosse fixa. Então, a partir da cirurgia de transexualização, tem aqui uma mulher que não tem mais nada a ver com o homem e o menino e o adolescente que ela foi, não é? Então, de certa forma, contra a transferência, se a gente pode chamar assim, porque esse é o termo científico, né? Não é que a gente acredite em contra a transferência, porque a gente sabe da tela aberta, né? Mas a gente começa a viver algo muito próximo da transfobia. Percebe? Então, tem umas dificuldades assim, técnicas que são específicas. Tratar de um paciente transexual ou homossexual, ou, enfim, né? Tratar das transidentidades não é o mesmo, não é suportar um estado mental próximo daqueles que normalmente a gente suporta quando a questão do gênero não é uma questão, né? Porque você tem na dissidência de gênero a questão do armário, de como é que foi para a pessoa se assumir, né? A questão da fluidez, né? Era a mulher ali na minha frente, mas era o homem que falava, né? Então, tem umas características aí, acho que clinicamente falando, a serem melhor investigadas a partir, eu acredito, das dificuldades do psicanalista que atende, até para ele não reproduzir a violência. Como é que eu não podia escutar o homem, mesmo que fosse a mulher que estava falando? Que negócio é esse? Eu só queria ouvir a mulher. Então, para não reproduzir o binarismo. Então, homem e mulher. Ela fez a cirurgia, eu vou ouvir a mulher? Só posso ouvir a mulher? É uma questão do binarismo. Eu queria trazer para um contexto, pegando a sua fala como uma... Eu vou tirar do contexto da sexualidade e vou levar para um contexto da clínica, mas eu tô explicando essa passagem para não ficar um ruído, talvez, ou que surja um ruído, né? Quando você fala que você traz essa ideia, né, da identidade como algo fluido, né, que não é fixo, não tá dado e pode mudar e por consequência pode ser construída de diversas maneiras ao longo da vida, eu acho que essa ideia, para quem trabalha com psicanálise, com qualquer paciente, agora saindo do lugar do campo da sexualidade, é essa ideia do que o meu paciente ele pode se tornar aquilo que ele bem entender é muito válida. Ela é muito válida. Ter essa ideia de que, assim, a gente conversava isso há um tempo atrás, né? Meu paciente, ele não é um bloquinho de Lego que eu vou construindo e vou dando uma forma e ele chega no final assim, né? Ele tem que chegar com essas características, essas coisas, acabou, parabéns, você terminou a sua análise, vai embora. Né? Então, a primeira ideia que eu acho interessante, assim como nas novas sexualidades, essa ideia do gênero ser fluido, né? E esse quesito da identidade pode mudar. A identidade de qualquer humano, em qualquer aspecto da sua vida, pode mudar. Né? Acho que a grande característica do humano é a capacidade de mudança. Né? Assim, talvez não só do humano, mas da natureza. Né? A natureza muda, ela não é estável, não tem esse lugar de estática. Isso eu achei muito, muito interessante. O que eu queria destacar na fala da Manola, que eu acho brilhante, é como o analista ele é atravessado por essa tensão do ponto de vista contra-transferencial do social, neste tema. Porque como é um tema político, é um tema extremamente debatido. Se tem aula sobre isso ou não tem na escola. E isso é captado por movimentos religiosos. E isso é captado por movimentos políticos de direita e esquerda. E isso é captado... Ele também está inserido na sociedade, o analista. Claro. Não é? Então ele tá bombardeado por todas essas informações. O analista ele é neutro até a página... até o
primeira linha. Na segunda, ele já não esquece essa conversa. Não é? Porque ele é uma pessoa inserida numa sociedade. Ele está com outro paciente inserido na sociedade, que também é bombardeado por esse tipo de informação. Não é? E tá os dois. Eu gostei do termo tensão entre você colocou entre uma coisa ou outra, e que eu não me lembro os termos que você usou, me perdoe, mas eu diria que essa tensão da personalidade do analista, da personalidade do paciente, dentro de um social, tendo que fazer um trabalho muito mais próximo de eu sou lésbico. Bom, o que é isso? É muito difícil. Porque você tem uma memória muito grande sobre todo esse assunto. Memória e medo. Sim. Porque na medida em que você se abre para o outro, não tem aquela coisa da hospitalidade, do Derrida, hospitalidade radical, você se abre, então, assim, está em uníssono com o outro, né? Né? Está em uníssono, quer dizer enfrentar ansiedades. Então, as ansiedades, quando você está em uníssono, né, com algumas questões que você não teve na formação, uma aproximação que pudesse te colocar instrumentos para lidar, né, e também tratamento, traz, por exemplo, a fluidez de gênero, pelo menos na minha formação enquanto psicanalista e psicóloga, né? Fluidez de gênero seria igual a fragmentação do ego. Sim. E o pessoal, né, que então, na minha época, falava como a questão da transexualidade implica na modificação do próprio corpo, então se confunde o corpo e não se simboliza, né? Quer dizer, é algo concreto, a modificação é concreta e não é uma modificação simbólica, o transexual seria um psicótico, não tem erro, seria um psicótico. Aí eu me lembro de uma autora que falava, o travesti não, que o travesti brinca com as roupas, tem um aspecto lúdico, então ele seria borderline ou neurótico. A minha formação foi essa. Então, veja a minha bem, também. A ansiedade diante das transidentidades ou das dissidências de gênero é uma ansiedade também devida à minha formação. Não é só teórico, é da análise do analista. Sim. Não é? Sim. É da análise do analista conseguir ter essas questões resolvidas dentro de si, porque a apresentação do outro diante de mim pode e desperta uma turbulência emocional erótica de lugares que eu não frequentei, eu não fui, eu não sei, não é? Por isso a importância da análise contínua do analista, porque e não só nessa área, né? Como o Pedro levantou, pode ser qualquer assunto, mas agora, como a gente está falando desse tema, despertar questões da sexualidade do analista que ele nunca viu em análise. Pois é. E se ele se acha o analisado, não é? O analista narcísico o analisado, ele vai tentar reduzir a situação clínica àquilo que ele consegue. E não levar para a sua análise para colocar o seguinte, olha, isso está me dando medo, isso está me incomodando, preciso trabalhar esse tema em mim, porque enquanto isso também, do ponto de vista da análise pessoal, não tiver, eu não diria resolvido, a palavra é muito dura, a palavra resolvido, trabalhado, como é que ele vai acolher aquele paciente? Pois é, e como é que ele vai usar os recursos teóricos e técnicos? Como é que ele vai usar, por exemplo, o conhecimento sobre a questão edípica sem cair no binarismo? Exatamente. Entende? Fálico, castrado, ativo, passivo. Não, e a o gente problema pode... da identificação traz poucas saídas, né? E a gente pode até se perguntar, será que Édipo é um bom modelo para eu pensar isso aqui? Não é, então vou usar outro modelo, porque ele não é um bom modelo para pensar isso aqui. Uso outro. Não é um bom modelo para pensar a situação, porque tudo eu tenho que pensar através do modelo do Édipo. De repente não me é útil para aquela situação clínica.
É. não é? O Édipo que traz essa saída de uma identificação linear e fixa, não é? Sim, Mas existe uma compreensão edípica que a gente pode levar, como, por exemplo, a questão do terceiro, sim. como, por exemplo, a posição do indivíduo em relação à cena primária. Então, há A posição depressiva. recursos, a posição depressiva, a posição esquizoparanoide. O Ogden ajuda muito nesse sentido, porque ele, para mim, foi o primeiro autor que trouxe a questão do masculino e do feminino no fluxo esquizoparanoide e depressivo. Então, quando você vê digamos a grosso modo, né, masculino e feminino na posição esquizoparanoide, aí a gente tem uma rigidez, não Sim, é? Aí a gente tem uma binariedade. Mas quando você... e uma objetificação, e uma falta de empatia com o outro. Mas quando o masculino e o feminino estão na posição depressiva, uma vagina não quer dizer somente receptividade e passividade. Você pode brincar e ter uma compreensão mais empática, né, do outro, sem que o outro seja uma oposição a você. Então, falando a partir do pouco conhecimento que eu tenho de psicanálise a esse respeito, né, há maneiras de como se utilizar a teoria psicanalítica para estar nessa tensão da relação do sujeito da psicanálise, digamos assim, com o sujeito social. e principalmente quando a gente pensa que eu não preciso explicar ao paciente. Claro. Eu posso construir com ele como ele pensa a si mesmo. Não precisa explicá-lo. A hora que eu desisto de explicá-lo por Édipo, por posição, por isso, por aquilo, e põe a primeiro plano, bom, o que está em jogo aqui é a minha análise, é a minha técnica, e como eu vou acolher agora este humano, e como ele se explica, e como ele pensa, e como ele dá conta da sua própria sexualidade. E insisto, isso não é uma coisa muito fácil, isso é uma coisa muito difícil. Tirando o superego de lado, tirando isso para cá, colocando isso para cá, para abrir esse espaço realmente, que a gente possa descobrir como é que ele pensa, e isso que ele pensa é atravessado pelo social, é uma posição analítica muito difícil. Mas é possível. Sim, claro que é possível. É a Na nossa medida, tarefa. É a nossa tarefa. Na medida que a gente pode refletir sobre os nossos estados mentais. Então, por exemplo, no caso dessa situação que eu relatei há pouco, a questão é que eu não queria ouvir o menino, ele provocava também, né, isso em mim, já partindo dessa compreensão de que a tela beta provoca, né, estados mentais no psicanalista, ele provocou em mim a rejeição que ele sempre sofreu, enquanto menino, enquanto homem, enquanto adolescente. E depois eu tive algumas questões no consultório, acompanhando gravidez transmasculina e atendendo caso de transexualidade, que despertaram dificuldades. E aí o que aconteceu? Eu fui procurar uma especialização, que eu terminei até agora, no final do ano passado, para poder não falar sobre, porque da ideia que você está dando voz para uma minoria quando você fala sobre, porque aí eu ia ocupar aquele lugar de colonizador, eu estou falando sobre, eu como psicanalista eu vou falar sobre as dissidências de gênero, mas para procurar falar com eles. E aí eu tive contato com um tipo de literatura que eu desconhecia, que era de psicanalistas dissidentes de gênero, falando sobre eles. Isso mudou muito a minha visão e me ajudou muito com as dificuldades técnicas. Mas, Alê, vamos pensar agora, hein, Pedro, em reserva de mercado? Porque o movimento social organizado, né? Por exemplo, você sabia que tem grupos de psicanalistas dissidentes de gênero se organizando, publicando, principalmente na academia, essa questão do gênero cada vez mais forte, né? Cria uma figura muito conhecida atualmente, que é a do psicanalista seguro. Então, isso não Isso eu não ocorre conhecia. O que é isso? Que isso, você não conhece isso, Não Pedro? Você conheço. conhece isso? Não conheço esse termo nesse Não lugar. conhece Não. a figura de psicanalista seguro? Não, o que é Ué, isso? se eu sou dissidente de gênero, meu psicanalista também deve ser.
Não vai ser seguro eu me tratar como um não dissidente de gênero. Se eu sou negra, eu vou procurar um psicanalista negro. Então, o que acontece com aquele discurso que aproximava fluidez de gênero, dissidência de gênero, de psicose? Né? O que acontece? Ele se reformula numa tentativa de expandir a questão do mercado para receber os pacientes. Então, hoje, muito se fala, né? E se fala de maneiras divergentes, é verdade, mas sobre a questão da transexualidade, sobre a questão do homossexualismo, sobre a questão, enfim, mas dentro dessa necessidade de se reposicionar diante de uma força mais organizada, que inclusive oferece o conceito de cisgênero em oposição a transgênero, né? É nesse sentido. Agora, eu tenho uma pergunta para o Pedro. Pedro. Não, sabe por quê, Pedro? Eu sei que você gosta de biologia. Você é professor de biologia, não é? Sou professor de biologia. Tem uma autora chamada Anne Fausta Sterling. Você já ouviu falar? Não conheço. Ela é uma bióloga feminista. E ela critica muito o feminismo que ficou fixado na diferença de gênero, né? Falando da opressão, da representação cultural, né? O sexo enquanto diferença sexual, o corpo apresentando diferença sexual. Mas ela estuda, por exemplo, aquele caso de uma atleta espanhola que já tinha conquistado várias vitórias. E aí, quando o Comitê Olímpico Internacional resolveu não só fazer vistoria em genital externa, né, exame antidoping, mas para fazer o exame cromossômico, patino o nome enfim, né, mas ficou uma referência, né? Essa mulher que foi campeã muitas vezes mostrou um cromossomo Y a mais. E ela foi, então, excluída das competições. Aí houve uma comoção, enfim, né? Mas o que a Anne Fausto coloca? Né? Que, no mínimo, existem 5 sexos. Que essa questão de 2 sexos é algo político. Aí eu não sei como é que é a biologia nesse sentido, enfim. Quando o Ali falou que você vinha, eu pensei logo nesse livro dela, que é A Construção Política do Gênero, e ela como bióloga, sabe? Falando sobre essa questão da binaridade, né? Até cromossomicamente, enfim, que é ligada a algo que não se sustenta. Então, Manolo, assim, do ponto de vista, vou falar do lugar que eu sei, né, assim, do ponto de vista biológico, daquilo que eu já estudei, a gente tem aquilo que, cromossomicamente falando, que a gente até aprende o básico, né? A mulher do ponto de vista biológico, 2 cromossomos X, o homem um X e um Y, mas pode acontecer desvios nesse processo, né? O espermatozoide ele pode carregar mais um Y. Então você tem o XYY, que é que a gente popularmente chama de supermacho, porque ele é um homem que tem um Y a mais. Você tem o XXY, que é um homem, mas com traços que pode ter ginecomastia, por exemplo, né? Pode ter desenvolvimento de glândula mamária. Então, dentro do ponto de vista biológico, se você mudou um cromossomo ou meio cromossomo, se for nos cromossomos sexuais, manifesta uma outra coisa ali. Pois é, essa questão do corpo também é uma questão importante, né? Porque existem corpos em transição. A gente não sabe se é algo da evolução, não é? Mas, por exemplo, ontem eu ouvi uma menina falando que ela tinha a síndrome de ovários policísticos, né? E que ela, desde criança, tomava hormônio. E era uma bomba de hormônio. Então, essa questão de normatização dos corpos, né? Que ela parou de tomar hormônio, inclusive, quando ela começou a ter consciência de que a terapia hormonal era uma normatização de um corpo de transição, digamos assim, né? Com mais hormônio masculino do que feminino, esses ovários policísticos, né? Enfim, eu fiquei pensando nisso ontem, sabe? Tem 2 coisas que você traz, Manolo, que eu acho muito, muito importantes. O primeiro, a gente perder a perspectiva
de que num consultório eu tenho um humano atendendo humano. Eu tenho um humano que ocupa a função de analista e eu tenho um humano que ocupa a função de paciente. Se a gente consegue chegar nisso, entender isso de uma maneira clara, não é? É humano atravessado pela cultura, atravessado por tudo aquilo que a gente já discutiu, mas de uma função específica de psicanalista. Esta função específica de psicanalista é atravessada por uma teoria, não é? Ela é atravessada por um background, ela é atravessada por um framework, que pode, inclusive, como a gente já discutiu aqui, começar a dizer o que é normal, o que é patológico, não é? E, na minha visão, isso é uma opinião minha, quando você tem um background que já começa a separar pessoas entre normal e patológico, alguma coisa não vai bem aqui, dentro de um consultório. Qualquer uma que você trabalhe e que te diga, isso é normal, isso é patológico, para mim tem algum problema no que você está pensando. Porque você não está respeitando o humano que está na sua frente. Né? E este humano ocupa a função de paciente, a posição de paciente. E é humano. Ele, assim, uma trans, não tem cor, não tem, ele tem a função de paciente. E eu tenho a função de analista. E porque começa a aparecer e eu concordo com você, começa a aparecer, do ponto de vista mercadológico, pessoas, analistas, de um lado se oferecendo para atender nichos, e do outro a ilusão de que se eu sou, supondo trans, eu preciso de um analista trans, porque só ele vai me entender. Pois é. E isso é um equívoco. É um equívoco sem fim. Eu preciso de uma pessoa que me veja como humano. E não como trans, e não como preto, negro, amarelo, baixinho, gordinho. Não importa, eu sou humano. E isso está dando um ruído muito grande. A mim me parece, quando a gente está falando agora desse encontro psicanalítico, né? De que para ser atendido eu preciso de alguém igual a mim. E é uma loucura, porque se é igual a mim, significa que o analista não consegue me enxergar, porque ele vai ver, é um analista lotado de ponto cego. Né? É um risco de negar a diferença. Exatamente. E assim, se você tem alguém muito parecido com você, você não consegue analisar bem. Por quê? Porque ele é parecido. Não é? É verdade. Eu acho que isso é muito interessante. Você deveria escrever sobre isso. Porque essa questão narcísica, nessa construção do analista seguro, não é? A negação da diferença, o gueto, como nichos, né? Guetos teóricos, e enfim. E o que acontece? Você deixa de ver o desconhecido. Você passa sempre a apreciar o conhecido, que não importa. E aí você já sabe o que é. E você já sabe o que é. Você já sabe o que é, ferrou, né? Não tem conhecimento. Não tem conhecimento, você não pergunta mais o que é lésbica. Porque para esta pessoa, ser lésbica é uma coisa. Se eu tenho uma outra paciente na terça-feira que também se diz lésbica e eu perguntar para ela, vai ser outra coisa. Sim. Não vai ser a mesma coisa. Não é? Então, assim, se eu atendo humano, pessoas, eu gosto de falar pessoas, né? Atendo pessoas, eu não atendo isso, aquilo, eu atendo pessoas. Não é? E aí o risco da teoria é transformar pessoas em normais e patológicos, esse é um risco, não é? E esse atravessamento social. E agora você está trazendo um terceiro ponto, que é o mercadológico. Mercadológico, né? Claro. E eu queria deixar muito claro para quem está nos ouvindo, e agora eu vou falar diretamente para a câmera, é um equívoco sem fim você procurar um analista que seja igual. Tá? Não faz o menor sentido do ponto de vista técnico, porque se assim o fosse, mulheres só analisariam mulheres e homens só analisariam homens, e isso não faz sentido. É um humano atendendo humano. Concordo que você tem que ter
cuidado com o analista que você procura. Procure saber sobre ele, procure saber como ele pensa, procure... Tá tudo bem, mas esta ideia de que só alguém igual a mim vai me entender, ela é furada. Isso é uma ideia completamente furada. Não é? Você precisa procurar um analista ético, mas não um analista que seja igual. Porque justamente isso provoca ele deixa de ver traços, porque ele se identifica e na hora que ele se identifica, o que é sua identificação? Tornar-se igual a, ele deixa de ver. Não é? O que está em jogo é a ética do analista e não se ele é igual ou não ao paciente. Tem até um termo famoso, né? A ética da diferença. Sim. A questão da alteridade. Agora, você falou algo importante, Alê, que é o posicionamento nesse campo de tensão entre o sujeito dos processos subjetivos e o sujeito dos processos psíquicos, que é a escolha da teoria da técnica, principalmente. Se você se posiciona nessa tensão, essa escolha é uma escolha de grande valor para você poder suportar, né? Porque nós somos atravessados por isso mesmo, pela nossa época, não é? Sim. E por processos que são aqueles processos que caracterizam a nossa função. Bom, estamos terminando o episódio. Manola, muito obrigado pela contribuição. Espero tê-la em outros episódios, porque esse assunto, ele não é, a gente poderia continuar conversando sobre ele, porque ele nos atravessa o público e ficou de fora toda uma discussão política sobre o uso da psicanálise como instrumento, não é, político. Isso ficou de fora. A gente pode voltar outro dia para conversar sobre isso. Pedro, muito Só se for com o Pedro também. Só faço podcast com ele. Estou sentindo assim uma certa sintonia. Tá ótimo. Pedro, olha, adoro você, adoro ler, adoro a Escola Paulista de Psicanálise. Tá? Muito obrigado, Manola. Tem um significado político, inclusive, porque é um lugar de muita ética e de muita verdade. Então, eu me sinto imensamente feliz de poder estar aqui com vocês, sinceramente. Né? E sou aluna especial. Muito obrigado, Manola. Pedro. Tá ok, querido. Gente, até a próxima.